Uma Noite é uma coleção de histórias verdadeiras e assustadoras sobre pessoas reais tendo encontros com o paranormal, o inexplicável ou o totalmente estranho. Fosse o que fosse, aconteceu numa noite. O Homem do Sótão. Uma noite, eu estava cuidando da casa de minha avó enquanto ela estava fora. De repente, fui acordado por seu cachorro latindo e rosnando. Quando saí da cama, senti uma brisa fria soprando pela casa. Fui investigar e, para meu horror, descobri que as escadas do sótão tinham sido puxadas para baixo e havia uma trilha de pegadas lamacentas que desciam as escadas até a porta dos fundos, que estava aberta. O Perseguidor. Uma noite, uma garota estava voltando para casa quando teve a estranha sensação de que estava sendo observada. Quando ela olhou para trás, havia um homem a seguindo. Ela entrou no saguão de um hotel para tentar se livrar dele. Ela contou ao pessoal o que estava acontecendo e eles insistiram em chamar a polícia. Quando eles chegaram, a polícia encontrou o homem e o levou à delegacia para interrogatório. Depois de tirar suas impressões digitais e uma amostra de seu DNA, eles encontraram uma correspondência. Acontece que ele assassinou 3 mulheres nas últimas 3 semanas. O Homem Sussurrante. Uma noite, eu estava deitado na cama com minha esposa. Quando estava quase caindo no sono, ouvi um estranho som sussurrante. Isso fez o cabelo da minha nuca se arrepiar. Abri os olhos e olhei em volta, mas não havia nada lá. Na manhã seguinte, minha esposa me disse que teve um sonho muito assustador. Sonhei que estávamos na cama e senti uma presença estranha no quarto. Quando olhei em volta, vi um homem agachado ao pé da cama. Então, ele se arrastou para cima da cama e começou a sussurrar em seu ouvido. O Homem que Flutuava. Uma noite, meu amigo e eu estávamos dirigindo pela vizinhança. Já era tarde e as ruas estavam desertas. De repente, percebemos alguém andando na calçada à nossa frente. A pessoa estava vestindo uma jaqueta preta com capuz. Não havia nada de incomum nisso, mas quando olhamos para baixo, percebemos que a figura não tinha pernas. Não parecia tocar o solo e estava apenas deslizando. A figura de repente virou a cabeça e olhou diretamente para nós. Nós dois gritamos e eu pisei no acelerador e saí de lá em alta velocidade. Só demos uma olhada rápida em seu rosto, mas ambos vimos a mesma coisa. Sob o capuz, não havia nada além de um vazio negro. Não tinha rosto. O Homem Relâmpago. Uma noite, eu estava deitada na cama e estava chovendo lá fora. Havia trovões e relâmpagos e eu não conseguia dormir. Nossa casa estava no meio do nada. Não havia cortinas na janela do meu quarto, então eu tinha uma vista dos campos atrás da casa. Estava escuro como breu do lado de fora, mas cada vez que o raio caía, iluminava toda a paisagem por uma fração de segundo. De repente, durante um flash, tive um breve vislumbre de uma figura em pé no campo. Era um homem e ele era completamente negro, exceto pelos olhos que brilhavam brancos. Ele estava parado ali, olhando para a casa. A cada clarão de relâmpago, ele ficava mais perto e mais perto até que estava bem do lado de fora da minha janela, olhando para mim com aqueles olhos brilhantes. Então, com o próximo relâmpago, ele se foi. O Homem do Poste de Telefone. Uma noite, quando eu era criança, estava brincando com meu irmão e minha irmã na sala de estar. Meu irmão mais novo parou de repente, olhou pela janela e perguntou: quem é aquele homem? Todos nós fomos até a janela para ver do que ele estava falando. Para nossa surpresa, havia uma figura sentada em cima do poste de telefone. Parecia um homem e ele estava olhando para nós com um enorme sorriso assustador. Então, ele simplesmente se levantou, pulou do poste e desapareceu antes de atingir o solo. Isso nos assustou tanto que até hoje minha irmã se recusa a falar sobre isso.
O homem na floresta. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, estava entediada e decidi explorar a floresta nos fundos da minha casa. Estava escuro e eu não estava olhando para onde estava indo. De repente, tropecei e caí no chão. Quando cheguei, olhei em volta, mas não consegui ver no que tropecei. Virei-me para ir para casa e só então, atrás de mim, ouvi uma voz sussurrar: "Não saia." Fiquei gelada até os ossos e comecei a correr. Corri o mais rápido que pude e não parei até chegar em casa. Quando olhei para trás, para a floresta, pude ver a silhueta escura de um homem parado bem na beira da floresta. Ele estava parado ali, me observando. Não era uma pessoa. Era apenas uma figura escura sem rosto e sem olhos. O homem no buraco. Uma noite, minha tia estava sentada no banheiro. Havia um pequeno buraco no chão que estava lá desde que nos mudamos. Ela simplesmente olhou para o buraco e o que viu quase a assustou completamente. Havia um homem parado no porão olhando de volta para ela e ele tinha um sorriso assustador no rosto. Minha tia gritou e saiu correndo do banheiro. Meu tio e meu pai desceram as escadas, entraram no porão e olharam em volta. Eles não encontraram ninguém e não havia outra maneira de entrar ou sair do porão. No entanto, na poeira do chão, eles encontraram pegadas como se alguém estivesse diretamente sob o buraco.